Jeff Cave se sentia muito amargo e perdido. Estava com muita raiva de Deus. Como Deus poderia ter permitido tal coisa acontecer? E tanta amargura, como nas próprias palavras dele, criou um distanciamento no que diz respeito à sua fé. Ele estava com muita raiva de Deus. Jeff Cave orou para aceitar a Cristo ainda quando era um menino. Mas quando sua mãe faleceu de câncer, quando Jeff tinha 22 anos, o coração dele mudou. Começou a ficar muito envolvido no trabalho, que vinha antes de tudo, e como um jovem policial, posteriormente começou a beber para tentar preencher o vazio. Ao longo dos anos, a amargura e o alcoolismo, alimentado um com o outro, fazia com que ele muitas vezes perdesse a consciência. Ele disse que ainda assim era como se Deus estivesse o alertando. Uma vez tão vividamente, ouviu a voz, como essa que estou falando com vocês agora, dizendo: "Você não pode servir aos dois senhores." E ele disse que sua resposta foi: "Se é assim, eu não vou servir a Deus." Jeff conheceu Suzy e se casou. E por muitos anos, eles também lutaram contra a depressão e o alcoolismo, o que contribuiu imensamente para uma depressão crônica. Ele era um bebedor compulsivo, que costumava manter uma garrafa de tequila na geladeira. Ele disse que colocava no freezer, então assim não teria que perder tempo com o copo. Muitas vezes ele bebia muito e apagava na parte de trás de sua casa, caído ou na despensa, ou quando outras vezes não sabia onde estava sua própria casa. A esposa Suzy sempre teve medo pela segurança de Jeff. Quando ele estava bebendo, especialmente, ela não queria que ele sofresse um acidente ou que ele caísse em algum lugar onde ficasse desmaiado e não era capaz de cuidar de si mesmo. Ela nunca parou de orar por Jeff. Ela disse que sabia que ele poderia ser melhor que o alcoolismo. E o homem que ele estava se tornando era diferente do que o que ela tinha conhecido. Ele era melhor do que isso. Em 22 de abril de 2014, tudo mudou. Naquele dia, Jeff estava a caminho de seu bar de pesca favorito, quando ele se aproximou de uma colina. O sol cegou e ele se lembra de apenas piscar os olhos e perceber um carro vindo em sua direção em pista única. A única coisa que ele teve tempo de fazer foi piscar. Ele encontrou a linha do chão e viu o carro. Soou como uma bomba explodindo. Os airbags disparando com o impacto do acidente soou como uma explosão e ele apagou. E vagamente se lembra de ter ouvido os carros derrapando. O carro atingiu Jeff de frente e foi levado para o hospital em Cincinnati. Enquanto estava na UTI, ele passou por várias cirurgias. Após uma operação, Jeff conta que nunca vai esquecer o que viu. Comecei a ver imagens de demônios e comecei a ouvir nados e risos. O que me disseram depois é que meu coração parou. Jeff teve uma parada respiratória e estava basicamente morrendo. Senti minha alma deixar o meu corpo. Lembro-me de ver a escuridão e também um nevoeiro, no chão e no teto, e eu fui para um lugar onde havia um vazio negro e me lembro de clamar por Jesus. Jesus, me ajude. Jeff então teve uma visão de sua mãe. Ela se levantou em frente a ele, mas ele disse que parecia ser uma versão mais jovem de sua mãe. Eu me lembro dela olhando bem dentro de meus olhos, e por alguma razão ele estava movendo o braço dela, enquanto eu assistia tudo atônito, movendo o braço no alto, e disse que a partir do ponto de vista de um cristão, acredita que ela estava fazendo um gesto simbolizando que era para ele limpar os seus atos. Ela me deu aquele olhar maternal e depois disso eu lembro
de me sentir ampliado de volta e basicamente voltei na sala e a próxima coisa que me lembro é de estar acordado na sala em recuperação e uma das primeiras coisas que me lembro de fazer foi lutar para pegar o controle remoto da TV e encontrar um pregador na TV. Eu queria ouvir alguém que falasse de Deus, ouvir a Bíblia imediatamente. Tive um enorme desejo de me arrepender de meus pecados. Nos dias e semanas que se seguiram, Jeff tem dedicado sua vida a Cristo. Ele imediatamente parou de beber e parou de ser frio desde que começou a ler a Bíblia. Começou a orar novamente e não culpa mais a Deus pela morte de sua mãe. Ele culpa o câncer que tirou a vida dela. Ele resolveu seu relacionamento com Deus. Toda amargura por aconselhamento e frequentamento da igreja, se não fosse por isso ter acontecido, ele não conseguiria. Se entregou a Deus definitivamente, redimido a Deus, pôde definitivamente se sentir salvo. Jeff é a prova de que Deus existe. Sua mulher tem tanto orgulho de Jeff e da mudança que ele fez, porque ela sabia que ele era o homem com quem ela queria estar casada, para sempre. E agora, ele é um novo homem. Agora aposentado da força policial, Jeff e sua esposa desenvolveram juntos ministérios. Eles também planejam abrir uma instalação que irá ministrar para jovens e sua vida mudou completamente. Ele está a apenas uma oração de distância. Nunca pense que vocês são inúteis. Nunca pensem que vocês não são bons o suficiente, pois se Deus pôde salvar um desgraçado como eu, Ele pode salvar qualquer um. Como somos seres eternos, vamos ter que viver para sempre em algum lugar. O que eu quero é que vocês decidam qual será esse lugar.